bem-vindo, bem-vinda. Sinta-se abraçado por nossa igreja, sinta-se à vontade conosco. Essa é a nossa celebração semanal da Igreja Batista da Paz. Toda quinta-feira, às 19 horas, nós nos reunimos para celebrar o Senhor e buscar a sua palavra. E nesse momento vamos cantar, dizer que Ele é um Deus tremendo e que Ele nos amou e nos envolveu com sua maravilhosa graça.
Queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse dia, Senhor, por essa semana que o Senhor nos concede, Senhor, que o Senhor venha falar cada coração nesta semana, Senhor. Que o Senhor venha tocar, Senhor, esses corações, Senhor, que estão, Senhor Deus, triste, Deus amado. Que o Senhor fale, Senhor, que o Senhor liberte, Pai querido, aquele, Senhor, que se encontra, Senhor, ainda, Senhor Deus, apavorado, Deus, com essa doença, Senhor, que está aí nos assolando, Senhor, com essa epidemia, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha trabalhar em cada vida, Senhor, que o Senhor venha tocar em cada coração, Deus amado, para que possam ser libertos, Senhor, e olhem para Ti, Senhor, sabendo que Tu é o nosso refúgio, Tu é o nosso socorro bem presente, Pai. E quero te pedir, Senhor, pelas famílias, Senhor, que se encontram em luto, Senhor. Quantas famílias, Senhor, a todo o redor deste planeta, Senhor, deste mundo, estão sofrendo com as perdas, Senhor. Aqueles que não conseguem, Senhor, sair do confinamento que já viviam, Pai, e hoje estão pior, Pai. Depressão, Senhor, que o Senhor venha curar, Pai querido. Aqueles que precisam de cura, de libertação, que o Senhor possa vir libertar, Senhor. Senhor Deus, e te peço pela Tua igreja, Senhor, que a Tua igreja não se detenha, Pai, neste momento, Pai, que estamos passando, Pai, mas que avance com cautela, com sabedoria, qual o Senhor tem nos dado, Senhor. A sabedoria, Pai, que vem de Ti, não do homem, ainda que o homem venha colocando os protocolos, mas que nós possamos, Deus, avançar, não nos deter, Pai, mas tudo com sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, eu lhe clamo nesta noite, Senhor, pelaqueles, Senhor, que estão, Senhor amado, ainda, Senhor, amedrontados, Senhor, que não se amedrontem, mas que confiem em Ti, mas que faça tudo conforme a Tua palavra, que tem nos ensinado, que tem nos guiado, Senhor. Quero te agradecer pelas vidas que estão se rendendo a Teus pés, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua igreja, que não deixe de caminhar, que continue na caminhada, abençoando, Senhor, a cada um neste dia, que cada um possa se rever os seus conceitos, pedir a Ti a misericórdia para os seus pecados, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pelo dom da vida, Pai. É o que eu te peço neste dia, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a todos. Amém. A Bíblia nos fala dessa graça de Deus que cantamos. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11 em diante, ele nos diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É esta graça que cantamos, que vivemos, que buscamos e pela qual somos salvos. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos
vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta a minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. O vencedor em Cristo. Neste mês nós temos tido o privilégio de receber pastores e amigos queridos que têm nos ajudado a meditar e a refletir no tema deste mês da nossa igreja, que é a espiritualidade em reforma. Outubro é o mês que a maioria das igrejas olham para o aniversário da Reforma Protestante de 1517 e dela nós podemos aprender muitos valores que abençoam a nossa fé e a nossa forma de ser igreja, de ser cristão. E hoje quem vai nos abençoar é o amigo muito querido, pastor Valdemar Figueiredo, que é pastor da Igreja Batista do Leme, aqui no Rio de Janeiro, e que com muito prazer aceitou o convite de falar para a gente. Então, Valdemar, que é um amigo muito querido nosso, sinta-se à vontade e que o Senhor o use e o abençoe mais uma vez. Olá, querida igreja, com muita alegria aceitei o convite do pastor Gustavo para estar falando com vocês nessa oportunidade sobre espiritualidade em reforma. Privilégio muito grande. Espero que a gente tenha a oportunidade de, no presencial, cultuarmos juntos, estarmos congregados. E a gente tem encontrado nesse tempo, mesmo à distância, mas estamos reunidos, estamos unidos, estamos num só espírito. E desejo muito que Deus continue abençoando a igreja, fortalecendo nesse tempo tão adverso, tão estranho para a gente, para todos nós. Mas nós vamos superar com a graça de Deus. E nesse tempo a gente tem pensado muito na importância da igreja, não é? A gente tem tido a oportunidade de pensar o que representa a igreja para a gente, o valor que tem o estar junto, o ter grupo, o congregar. É um tempo em que a gente tem refletido muito e espero que ao fim deste tempo de distanciamento nós estejamos mais unidos do que nunca e nós venhamos a dar um valor à congregação, à igreja, à programação regular, que não é apenas o cultuar, mas é o congregar que gera comunhão, é ter grupo. E nesse tempo a gente tem percebido o quanto participar de um grupo é significativo e necessário para as nossas vidas. Então, um forte abraço aí, Gustavo, toda a igreja, e muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar com vocês. Eu sou o pastor Valdemar Figueiredo, sou pastor da Igreja Batista do Leme, aqui no Rio de Janeiro, e com alegria quero convidar vocês a lerem a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1,
e vou ler do verso 26 a 29. E diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. É um texto tão bonito, né? Tão significativo. E vocês saberão por que eu o li logo inicialmente. Bem, é preciso fazer uma pergunta, e é a esta pergunta que eu quero responder com vocês nesta oportunidade. Como não nos amargurarmos quando olhamos a condição da igreja? Como não nos angustiarmos quando olhamos a nossa própria condição diante de Deus? A essas duas perguntas, Lutero, o grande reformador do século XVI, se pôs a responder. Então vamos à primeira questão, a questão da angústia pessoal. Lutero era um rapaz que vivia em constantes vigílias, jejuns, ficava na clausura e ficava buscando respostas, às vezes no sacrifício, enfim, no sofrimento autoimposto. De alguma forma ele queria encontrar paz, paz na alma, paz com Deus. E quanto mais ele se entregava às obrigações costumeiras da época, né, que eram comuns dos monges observarem, mortificarem no sentido de negarem todo e qualquer tipo de prazer, sensação do corpo. E assim era Lutero, era um jovem muito angustiado. E ele se pôs, na sua atividade como monge, se pôs a estudar a Bíblia e mergulhou profundamente no livro aos Romanos. Descobriu no livro aos Romanos a sua matéria para ensinar. Ele era professor de teologia e também ele foi descobrindo soluções para si mesmo. Então não era apenas uma teoria que ele levava para a sala de aula. Era um conteúdo que ele trazia para a própria vida. E uma das coisas que abalaram fundamentalmente, positivamente a vida de Lutero e o modificou e o transformou, é uma descoberta muito simples. O justo vive pela fé. E a justificação pela fé, e pela fé somente, fez de Lutero uma pessoa, um jovem, totalmente mudado e transformado. Ele agora podia lidar com a culpa. Ele agora podia encontrar paz. Ele encontrou a paz. Ele encontrou paz na graça de Deus e não no próprio chicote. Ele encontrou paz na graça de Deus e não em longas sessões de vigília ou de jejuns. Então, não era o sofrimento imposto ou autoimposto que lhe trazia a paz, mas foi descobrir que o sofrimento de Cristo, a substituição, a reconciliação com Deus através do sacrifício de Jesus, trouxe de fato, verdadeiramente para ele, a paz. Então veja, não vamos pensar que Lutero era alguém que vivia buscando na Bíblia teoria para ensinar aos outros. Ele era alguém que buscava em Deus respostas para as suas próprias questões. Ao descobrir isso, ele descobre uma primeira questão que é fundamental para toda reforma. O justo viverá pela fé, a justificação pela fé. Legal? Isso não é bonito? Não é legal? Porque a gente fica com a ideia, de uma teoria, de uma luta teórica, e a gente não pensa que isso é para a alma.
E quem não encontra esse sossego em Deus, não na tradição, não na instituição, mas quem encontra isso de fato em Deus, é alguém que encontra paz. Mas tem uma segunda parte, e essa segunda parte é a seguinte: como aquele que conhece a palavra, como que aquela que lê Bíblia, e mais, que tem relação pessoal com Deus, como Lutero agora estava desenvolvendo essa sua relação pessoal com Deus, essa sua devoção, essa sua espiritualidade. Como que alguém que conhece a Deus pessoalmente, que convive com Deus pessoalmente, e ao olhar a condição da igreja, e ao olhar a condição da cidade cristã, como não se angustiar? E essa foi a condição de Lutero. Ele mergulha em Deus e ele abre os olhos para ver ao seu redor. Só que o que ele vê ao seu redor destoava, era completamente contrário ao que ele via na palavra. E o próprio Espírito, não é, que revela essa palavra e que revela o caráter de Deus. O que a gente chama na atualidade, né, o que a gente chama no nosso dia a dia na igreja de santidade. Como que aquela que está buscando santidade, que está buscando vida mais próxima com Deus, abra os olhos para ver as coisas ao seu redor e às vezes, gente, entra numa espiral de amargura muito grande porque percebe que eventualmente a igreja, eu não digo a igreja local, a nossa igreja, mas a condição da igreja como um todo, como que a igreja está distante da própria palavra de Deus. Como o texto que eu li aqui em 1 Coríntios, a igreja dos nobres, a igreja dos sábios, a igreja cheia de poder, a igreja que, enfim, é uma igreja tão esquisita quando a gente se depara com a simplicidade de Jesus, com o caráter de Deus. Então a gente entra numa contradição e não poucas vezes a gente pode se entregar à amargura. A gente se torna ácido, crítico. A vontade é de ficar muito longe e de não se interessar por aquilo. De condenarmos, de falarmos e de falarmos mais. E aí a gente vai para o almoço e a gente comenta, assim, naquela manhã aconteceram 99 coisas legais, mas uma negativa. Adivinha o que a gente vai comentar à tarde de domingo? A coisa negativa. A gente coloca em foco, em perspectiva, a gente valoriza muito os erros, os desacertos, as contradições. E a gente fica exigindo bastante de tudo e de todos, porque estão distantes das nossas expectativas, das nossas necessidades e, ao nosso ver, da vontade de Deus. Eu estou tentando ilustrar um pouco o que aconteceu com o monge agostiniano Martim Lutero, professor de Bíblia, que aos 29 anos já era doutor em teologia. Então, um sábio que ensinava a Bíblia, que se interessa bastante pelo livro de Romanos e que se depara com uma dificuldade. Sabe qual era a dificuldade? Uma palavrinha que é infalibilidade. Ele estava lidando naquele tempo com a infalibilidade papal, ou seja, o que o magistério, o que a alta hierarquia da igreja diz na figura do Papa é infalível, não erra. Só que para Lutero era uma grande contradição, porque se existia a tese, a teoria da infalibilidade papal, era só olhar a condição da igreja e ele via erros crassos, assim, terríveis. Como, por exemplo, a questão de doar ou de ofertar e assim você ter compensações eternas. Assim, literalmente isso. Acreditar que poderia comprar um lugar no céu dando oferta ou doando lá um pedaço de terra, fazendo sacrifícios, né? Construindo catedrais. Então, para Lutero, tudo isso, ele olhava, estava errado. Era contrário à própria palavra.
A igreja não era simples, a igreja não era humilde, a igreja não era pé do chão, a igreja era a instituição medieval mais rica e poderosa de toda a Europa. Então era tão contraditório essa igreja que ele via e a igreja da Bíblia, a igreja descrita, né, tanto no caráter de Jesus, como nos discípulos, como nos apóstolos, como no fundamento dos profetas. Né? Então, como não se amargurar? Como não se amargurar? E a resposta, como que Lutero também descobre logo a tese do sacerdócio universal do crente, fazendo uma crítica ao valor exagerado e inadequado que se dava ao clero, como se o clero fosse representante de Deus na terra e para chegar a Deus, pessoas normais como nós, tinham que passar pelo clero. O clero era o intermediário entre as pessoas comuns e Deus. Então as minhas orações eram entregues ao clero. Ele mediava essa relação com Deus, ele dominava a vida. A questão dos sacramentos. Então Lutero se coloca contra toda a tradição que estava posta, mas ele estava acreditando que ele não estava hostilizando a igreja, que a reforma necessária à igreja era devolver a Deus a igreja, que estava tão deturpada e tão distante. Mas como que nesta luta feroz com a instituição mais poderosa de sua terra, de toda a Europa, de toda a região, de todo o continente, como não se amargurar? E quando ele foi posto para fora? E quando ele foi considerado anátema, maldito? Como não se amargurar? Como não se transformar em um sujeito hostil, crítico? Bem, a resposta você sabe. Lutero olhou e olhou firme para a condição da igreja. Mas Lutero não deixou de olhar para Deus. Lutero se lançou a uma reforma e isso consumiu a vida dele inteira. Isso foi o propósito de sua própria vida e nós estamos mais de 500 anos depois falando dele aqui. Era um sujeito contraditório, era um sujeito que tinha uma linguagem chula, xingava, né? Os textos de Lutero são textos pesados. Lutero não era lá nenhum tipo de homem infalível, vamos deixar muito claro. Não era nenhum santo, no sentido que se dá de pessoa perfeita. Era uma pessoa cheio de defeitos, muitos defeitos. É só ler as biografias, os comentários sobre ele, que a gente vai ver que é alguém que lá teve um massacre, né, dos camponeses e Lutero ficou ao lado dos que massacraram e ficou contra os que foram massacrados. Né? Um erro histórico terrível. Talvez, para alguns, né, coloca Lutero numa condição de uma pessoa desprezível, porque ele ficou perto dos príncipes e ele se esqueceu do povo. Enfim, não estamos falando de nenhum santo, mas nós estamos falando de um homem contraditório como eu e você, que não se perdeu na amargura e não ficou dando frutos amargos pelo fato de que descobriu o olhar de Deus e buscava a Deus, não como um reformador famoso, mas buscava a Deus como um sujeito dependente, como diz aqui o apóstolo Paulo, que Deus escolheu não os sábios, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Deus escolheu as coisas fracas do mundo. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas. Foi o que Deus escolheu. Então, nós vimos que esse homem descobriu na sua própria experiência a justificação pela fé. O justo viverá pela fé. Esse homem também descobriu na sua própria experiência que a infalibilidade é da Bíblia e não do Papa. Infalibilidade da Bíblia e não do Papa. A autoridade máxima é a Bíblia e não o Papa.
E outra coisa que esse reformador descobriu, maravilhosa, é o sacerdócio universal do crente. Todo aquele que crê em Jesus, que o confessa como Senhor e Salvador, tem acesso direto ao Pai. Não precisa da mediação do clero. É claro que a gente precisa uns dos outros, mas para se chegar a Deus, você entra no teu quarto e você, no teu secreto, fala com Ele. Tem uma série de mensagens que Lutero pregou, que estão registradas nesse livro, traduzido, Martim Lutero, Explicações do Pai Nosso. É uma série de mensagens. E ele fala sobre entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai, que em secreto te ouve. É muito bonito esse livro. Então veja, a frase que ele diz logo na introdução da sua série de mensagens que ele pregou do púlpito da igreja que pastoreava. Ele diz assim: pois não há voz mais suave para o Pai do que a voz do Filho. E ele entusiasma os seus ouvintes a falarem com Deus. Gente, eu fiz 2 perguntas. Como? Primeiro, não desesperar quando estamos lidando com a nossa própria condição. E a segunda pergunta, como não nos amargurarmos quando olhamos a condição da igreja? E para as 2 perguntas, nós temos uma resposta: afinarmos a nossa relação pessoal com Deus e sermos íntimos de Deus, porque isso nos torna cientes do amor e da graça de Deus. E eu termino dizendo o seguinte a vocês: Pastor Gustavo, querida igreja, tudo que Lutero descobriu como teoria teológica, sociológica, política, educacional para os outros, ele descobriu antes para si mesmo. Não tenha nada que Lutero tenha ensinado nessas 3 teses fundamentais da Reforma Protestante que ele antes não tenha experimentado. E isso é maravilhoso. A infalibilidade da Bíblia, a Bíblia somente, não a tradição, não Papa, não clero. Outra coisa, a nossa relação é pessoal com Deus. Todo crente é um sacerdote. Todo crente tem acesso ao trono. E terceiro e último, o justo viverá pela fé e vai ser grato pela graça de Deus que se manifesta. O que Lutero ensinou, ele buscou para si. Foi um homem perfeito? Não, não foi. Somos nós perfeitos? Não, não somos. A igreja é perfeita? Não, de fato não é. Por isso que a igreja que um dia foi reformada é convidada a continuar se transformando, se modificando. Não é no sentido de se modernizando, fazendo uma porção de coisinhas para ser moderna de forma forçada, mas é ser renovada no espírito. Mas o que serve para a igreja também serve para a gente. Que a nossa relação, a nossa conversão nos leve à responsabilidade de continuarmos, de prosseguirmos, de caminharmos em direção à intimidade com Deus. Que essa igreja seja edificada em amor, que nós não sejamos amargos, mas nós sejamos presentes para abençoar a igreja a partir da nossa experiência pessoal com Deus. Que Ele a todos nós abençoe. Foi um grande prazer e fiquem na paz. Na paz, querida igreja. Muito obrigado, pastor Valdemar, meu amigo. Que o Senhor continue a abençoar você, sua família, a sua igreja e o seu ministério cada dia. Muito obrigado. E este é o momento em que nós oramos, compartilhamos nosso motivo de oração, sejam agradecimentos ou pedidos, e nós vamos cantar esta canção que diz que o Senhor é fonte de toda a bênção, toda a graça, toda a salvação para nós, e vamos orar logo após. Fonte és tu de toda a bênção, vem o canto me inspirar, a misericórdia tua, quero em alto som louvar. Ó, ensina o
Senhor nesta hora. E Deus, nós sabemos que estamos reunidos como filhos e filhas do Senhor, como servos do Senhor, sabendo que o Senhor é fonte de toda a bênção, de toda a graça, de toda a salvação. Sabemos, ó Deus, que sem o Senhor nada podemos fazer, como disse Jesus. E por isso, Deus, nós estamos aqui nesta noite, renovando a nossa fé, ó Deus, exercitando a nossa espiritualidade, exercitando aquilo que somos, que cremos e naquilo onde está confiada a nossa fé. Pai, obrigado pela palavra que ouvimos, pelo desafio, pelo despertamento que a Tua palavra nos traz. E Deus, obrigado porque sabemos que tudo aquilo que vai em nosso coração, o Senhor já conhece. Então, Pai, receba, por favor, cada agradecimento que está sendo compartilhado nessa transmissão, cada agradecimento que está no coração de cada pessoa que celebra conosco nesta hora. E Deus, obrigado porque o Senhor também tem recebido cada clamor, cada pedido, cada súplica que vai em cada coração neste momento. Ó Pai, atenda cada pedido segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito. Nos ajuda, Senhor, a experimentar a cada dia a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, abençoe cada família representada que celebra conosco nesta hora. Abençoe todas as famílias da nossa igreja, cada família que está sendo representada por alguém que celebra conosco nesta noite. Senhor, obrigado pelo Teu cuidado sobre cada um de nós. Pedimos, Deus, pelos enfermos, pelos enlutados, em especial pelas mais de 150 mil famílias acometidas e assaltadas por esta pandemia. Pedimos, ó Deus, pelos desempregados, pelos que perderam suas fontes de renda, pelos que tiveram que demitir também, fechar as portas. Ó Deus, por tantos momentos de dificuldade que temos enfrentado como cidade, como país, como estado, como sociedade. Ó Deus, clamamos mais uma vez pelos vizinhos da nossa igreja, ó Deus, pelo bairro da nossa igreja que tanto precisa do Senhor, por toda a Jacarepaguá que precisa da intervenção do alto, da graça de Deus, trazendo paz, cura e salvação. Deus amado, seja com esta semana que está terminando, e já clamamos pelo final de semana, pela semana que começará, e fazemos um pedido especial e um agradecimento especial pelos nossos professores, que hoje é comemorado o seu dia. Deus, obrigado pelos professores que passaram por nossas vidas, nas escolas, nos cursos, em lugares de formação, os professores da nossa igreja. Deus, obrigado por estas vidas que foram usadas pelo Senhor no meio de nós. Abençoe-os a cada dia, Pai, que a Tua graça possa transbordar sobre eles em todos os momentos, para que continuem sendo instrumentos do Senhor. Abençoe também, por favor, a vida do pastor Valdemar, sua esposa, seus filhos, toda a sua família. Abençoe o seu ministério, a Igreja Batista do Leme, e que a bênção e a graça do Senhor seja sobre essa família cada dia. E Deus, esta oração que fazemos, confiantes na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer você que celebrou conosco todas as quintas-feiras às 19 horas e aos domingos às 10h20 da manhã. Nós temos as nossas celebrações online, exclusivamente online. Então, você que já tem participado conosco, você que está participando pela primeira vez, está convidado para celebrar conosco mais vezes. E domingo às 18 horas, a nossa celebração é online e presencial. Nós temos tido nesses domingos de outubro a oportunidade de batizar irmãos que já estão sendo preparados há vários meses no curso de batismo, irmãos que participaram das aulas, e os batismos estão sendo realizados de forma individual, prezando pela saúde e a segurança de todos, observando os protocolos. Então, domingo próximo teremos mais um batismo de um irmão nosso, e você é convidado para estar com a gente, você que está em condições de participar. E reforçamos o pedido para aqueles irmãos que são idosos, estão passando tratamentos médicos, são resfriados, crianças, vocês são
bem-vindos a celebrar conosco de forma online, para que em breve possamos estar juntos novamente. Obrigado por celebrar conosco, uma noite de paz e até domingo às 10h20, se o Senhor nos permitir. Obrigado. Graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor tão grande, amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto, as alegrias e o conformismo que vem do Teu Santo Espírito, esteja sobre nós, sobre a Igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você e sua família.